Nesse ponto eu já estava à beira da histeria, mas em nenhum momento a ideia de desligar o meu console passou pela minha cabeça. Eu não sei por que eu estava tão ligado a isso, o terror era muito real. Eu tentei mexer na estátua, porém essa merda literalmente reaparecia atrás de mim toda vez. Link começou a fazer algumas animações estranhas que eu nunca tinha visto ele fazer, como retorcer os braços aleatoriamente ou dar espaços, por exemplo. E logo em seguida a tela dava um flash no Happy Mask Salesman sorrindo para mim por um momento, antes de eu ficar novamente de cara com aquela merda de estátua. Eu acabei correndo para o fundo do Sword Master do jogo. Não sei porquê, mas no pânico e desespero que eu estava, eu só queria uma garantia de que eu não estaria sozinho ali. Para meu espanto, eu não encontrei ninguém lá, porém enquanto eu me virava para ir embora, a estátua me encurralou em um canto da área. Eu tentei atacá-la com a minha espada, mas infelizmente sem sucesso. Confuso e encurralado em um canto, eu simplesmente fiquei paralisado, olhando a estátua e esperando ela me matar. De repente, a tela deu um flash no Happy Mask Salesman novamente, e do nada, Link se virou para mim, olhando para mim, ao lado da estátua, ficando quase igual a ela. Os dois literalmente me encarando. O que sobrara da quarta parede foi completamente quebrado. Eu me via correndo para fora do dojo completamente assustado e aterrorizado. De repente, o jogo me transportou para um túnel subterrâneo, e a música Song of Healing novamente voltou a tocar. Eu tive um pequeno tempo de descanso até a estátua voltar e aparecer atrás de mim. Dessa vez agressivamente. Eu dava apenas alguns passos e ela aparecia novamente. Rapidamente, eu corri para fora do túnel e fui parar na Sultan Clock Town. Enquanto eu corria sem rumo, completamente em pânico, de repente o Killer gritou, e a tela ficou completamente preta, até o título Dawn of a New Day e seu subtexto aparecer. A tela voltou a aparecer e eu me encontrava no topo da Clock Town com os cookies flutuando acima de mim, totalmente silencioso. Eu olhei a lua novamente, apenas alguns metros acima de mim. Porém, o Skull Kid ficava me encarando com uma expressão aterrorizante, com aquela porra de máscara. Em uma tentativa meio desesperada, eu equipei meu arco e flecha e atirei uma vez nele. Eu acertei, ele levou o dano. Atirei mais 2 vezes e logo depois da terceira flecha, uma caixa de texto apareceu dizendo: "Isso não vai te fazer nada de bom." E de repente, eu fui levantado no ar, levitado pelas minhas costas, e o Link gritou, enquanto ele era completamente queimado e morto. Eu tomei um puta susto quando isso aconteceu. Eu nunca tinha visto esse ataque ser usado por ninguém no jogo, e o Skull Kid não tinha esses poderes. Enquanto a minha cena de morte acontecia, com meu corpo sem vida ainda queimando, o Skull Kid riu no fundo e a tela mudou para um preto total, apenas me fazendo reaparecer no mesmo lugar. Eu decidi atacá-lo de outro jeito, mas a mesma coisa aconteceu. O corpo de Link foi levantado do chão por uma força desconhecida e imediatamente ele queimou, até a morte. Desta vez, minha cena de morte apresentava alguns sons da Song of Healing revertida. Em minha terceira e última tentativa, eu notei que não tinha mais música tocando, somente o silêncio suspeito. Então eu finalmente me lembrei de que seu encontro original com o Skull Kid, você deveria usar a Ocarina para viajar de volta no tempo e convocar os gigantes. Eu usei a Ocarina e tentei tocar a Song of Time, porém, antes que eu pudesse acertar minha última nota, o corpo de Link novamente explodiu em chamas e ele morreu. Quando a cena de morte estava chegando ao fim, o videogame começou a fazer barulho, como se o cartucho quisesse processar várias coisas de uma só vez ou algo do tipo. Quando a tela voltou a aparecer, era a mesma cena das 3 primeiras vezes, exceto que desta vez, Link estava morto no chão em uma posição que eu nunca tinha visto antes no jogo. Sua cabeça estava virada em direção à câmera, com o Skull Kid flutuando logo acima dele. Eu não conseguia me mover. Não importava qual botão eu apertasse. Tudo que eu poderia fazer era olhar para o cadáver de Link. Depois de mais ou menos 30 segundos, o jogo simplesmente muda para uma tela preta, com a mensagem: "Você se encontrou com um terrível destino, não foi?" Ao voltar à tela de início e começar tudo de novo, eu notei que meu save file não estava mais lá. Ao invés de Link, ele foi trocado por outro save file chamado de Your Turn, que significa sua vez. Tinha 3 corações, nenhuma máscara, e também não tinha nenhum item. Eu selecionei Your Turn. Imediatamente, quando eu fiz, eu voltei para a cena do topo da Clock Tower com o Link morto e o Skull Kid flutuando em cima de mim, com sua risada se repetindo novamente. Eu rapidamente apertei o botão reset do videogame e quando o jogo carregou mais uma vez, tinha mais um save file adicionado, abaixo de Your Turn, intitulado Ben. O save file de Ben estava no lugar que ele estava antes de eu apagá-lo, também no Stone Tower Temple com a lua quase caindo. Eu desliguei o jogo nesse ponto, não sou supersticioso nem nada, mas isso era muito fodido, até para mim.
Eu não joguei esse jogo hoje, caramba, nem consegui dormir direito na noite passada. Eu ficava ouvindo a Song of Hellinger revertida na minha cabeça e me lembrando da minha sensação de desespero enquanto explorava Clock Town. Hoje eu dirigi de volta até a casa daquele velho para fazer algumas perguntas a ele, junto com um amigo meu. Nem fodendo eu iria voltar para lá sozinho, apenas para achar uma placa de Vence, em frente ao jardim, e quando eu apertei a campainha, ninguém estava lá. E agora eu estou aqui novamente escrevendo o resto dos meus pensamentos e do que aconteceu. Me desculpe se tiver algum erro gramatical, é que eu não dormi direito esses dias. Eu estou aterrorizado por esse jogo, ainda mais agora que eu estou escrevendo isso e passando por todo o horror uma segunda vez. Porém, eu ainda acho que há alguma coisa por trás disso tudo. Eu sinto que tem algo me chamando para investigar ainda mais. Eu acho que Ben está por trás disso tudo, mas eu não sei dizer porquê. E se eu apenas pudesse conversar com aquele velho misterioso, talvez eu pudesse achar algumas respostas. Preciso de mais um dia para me recuperar antes de voltar ao jogo novamente. Uma coisa é certa, esse jogo já tirou boa parte da minha sanidade. Eu sinto muito, mas quando eu jogar de novo, eu estarei gravando tudo que se passa. A ideia de gravar só me veio na parte final, então você só verá os últimos minutos do que eu vi, incluindo o Skull Kid e a estátua. O vídeo está logo a seguir.
Eu acho melhor parar de ficar mexendo com isso. Eu desmaiei quase que imediatamente após fazer aquele segmento. Porém, na noite passada, eu tive um sonho com aquela estátua. Eu sonhei que ela estava me seguindo por todo o sonho. Eu estava lá numa boa, quando eu senti os pelos do meu pescoço se arrepiarem. Eu virava e me deparava com aquela coisa. Aquela horrível estátua sem vida ficava me encarando com aqueles seus olhos vazios, diretamente para mim, somente alguns centímetros de distância. No meu sonho, eu me lembro de chamá-la de Ben. Eu nunca tive um sonho assim, em que eu pude sonhá-lo e vivê-lo. Mas pelo menos eu consegui dormir um pouco, eu acho. Hoje, logo após desligar o jogo, depois de jogá-lo o mais longe que eu consegui, eu dirigi de volta até aquela vizinhança para ver se o homem já tinha voltado. Como eu já esperava, o carro ainda estava desaparecido e ninguém estava lá. Enquanto eu caminhava de volta para o meu carro, o homem que estava na casa do lado cortando a grama desligou o cortador e me perguntou se estava procurando alguém. Eu disse para ele que eu estava procurando o homem velho que morava lá. Ele me respondeu que eu já sabia, ele estava de mudança. Tentando obter mais alguma informação, perguntei se o homem tinha alguma família ou parentes com quem eu poderia conversar. Descobri que esse homem nunca foi casado e não tinha filhos e também não tinha netos por adoção. Comecei a ficar preocupado e fiz uma última pergunta, uma que eu já deveria ter perguntado desde o início. Quem era Ben? A expressão do homem se fechou completamente, então ele me disse que há 4 casas em direção ao norte, mais ou menos há 8 anos atrás, no dia 23 de abril, um garoto chamado Ben sofreu um grave acidente, pouco depois de seus pais se mudarem para lá. Após tentar obter mais informações sobre o caso, não divulgou mais nada além disso. Eu voltei para casa e comecei a jogar novamente. Liguei o jogo e imediatamente tomei um puta susto na tela de início, quando a máscara aparece. O barulho que o jogo fez não foi aquele normal de sempre, mas algo com uma frequência muito mais alta. Eu apertei Start, já me preparando para o pior, mas assim como há 2 noites atrás, os save files Your Turn e Ben foram mostrados. Eu abri o file de Ben, hesitando por um momento quando notei que as estatísticas de jogo não eram mais as mesmas de 2 dias atrás. Parecia que ele já tinha zerado a Stone Tower Temple dessa vez. Juntando toda a minha coragem, eu o selecionei. Imediatamente eu fui transportado para o meio do caos completo. Eu já estava do lado de fora da Stone Tower Temple, porém foi isso mesmo que eu já esperava. A zona não era chamada exatamente de Stone Tower Temple, e sim de Stone. E imediatamente quando apareci, uma caixa de diálogo com um monte de palavras sem nexo que eu não entendia apareceu. O corpo de Link estava distorcido, suas costas estavam violentamente quebradas para o lado de seu corpo. Sua expressão era vazia, quase monótona. Era uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Era um olhar completamente vazio, como se ele estivesse morto. Ele ficava lá, parado, seu corpo se mexendo irregularmente. Eu notei que eu também tinha um item no botão C, que eu nunca tinha visto antes. Um tipo de nota, porém, apertando o botão nada acontecia. Vários sons tocavam aleatoriamente, sons que eu não reconhecia no jogo, quase demoníacos. E também havia um som de muita alta frequência tocando no fundo, um tipo de risada ou algo assim. Eu tive pouco mais de 2 minutos para explorar o ambiente, antes daquela porra de estátua voltar e aparecer para cima de mim. E imediatamente, depois disso, o cenário mudou para aquela tela branca com o título Dawn of New Day, exceto que dessa vez não tinha aquele subtítulo. Eu era no The Scrub na Clock Town. Esta próxima cena normalmente acontecia pela primeira vez que você chega lá. Tático diria: o que aconteceu é como se tudo tivesse, mas ao invés de normalmente terminar a frase dizendo Start Over, ela terminou por aí, com o texto incompleto, enquanto a risada do Rap Mask Salesman se repetia no fundo.
Eu fui trazido de volta ao controle do meu personagem, porém de um ângulo da câmera todo fodido. Eu estava olhando por detrás da porta do Clock Tower, olhando meu personagem correr em volta como The Ghost Scrub. Vendo como eu realmente não poderia ir a lugar nenhum, porque eu não conseguia ver merda nenhuma, eu entrei, enquanto com meu próprio gosto na porta. Lá dentro, eu fui saudado pelo Rap Mask Salesman, que simplesmente me disse: "Você enfrentou o Terrível Destino, não foi?" Antes da tela ficar toda branca. Eu reapareci em Termina, como um humano novamente. Eu poderia muito bem não estar mais jogando o mesmo jogo. Eu estava sendo teletransportado por todos os lados e não tinha mais sinal de relógio, nem botões, nem nada. O HUD tinha sumido completamente. Parei por um momento para recuperar o meu fôlego, enquanto olhava em volta do campo. Imediatamente, eu percebi que aquilo não era normal. Não tinha nenhum inimigo por perto, e uma versão macabra do tema do Rap Mask Salesman me tocava no fundo. Decidi correr em direção ao Woodfall, quando notei 3 figuras misteriosas lá no fundo, uma delas sendo a Epona. Enquanto eu me aproximava deles, para o meu horror, me deparei com o Rap Mask Salesman, o Skull Kid e a estátua, só parados ali. Primeiramente, eu achei que eles só estivessem bugados, mas agora eu acho que deveria ter pensado melhor naquela hora. De qualquer maneira, eu me aproximei deles cuidadosamente e notei que o Skull Kid estava tendo uma animação meio que em loop, e o mesmo com a Epona. A estátua estava lá fazendo o que ela sempre fez desde o começo, somente parada, com um olhar horripilante. Foi o Rap Mask Salesman que realmente me assustou, bem mais que os outros dois. Ele também estava horripilante, com aquele sorriso de bosta no meio da cara, mas onde quer que eu me movia, sua cabeça lentamente virava e me seguia. Eu não tinha tido nenhum diálogo e nem entrado em combate com ele. Porém, mesmo assim, sua cabeça lentamente me seguia, por todos os meus movimentos. Lembrando do meu primeiro encontro com o Skull Kid no topo da Clock Tower, eu equipei minha ocarina e tentei tocar uma música que eu não tinha tocado ainda. O próprio tema do Rap Mask Salesman e a música que tocava em um intenso loop de volta no quarto dia, a Song of Hell. Eu terminei de tocar a música e quando o fiz, um barulho de estourar os tímpanos saiu de minha TV, e então o céu começou a dar vários flashes muito rápidos. Enquanto a música macabra do Rap Mask Salesman acelerava cada vez mais, intensificando o medo dentro de mim. Então Link explodiu em chamas novamente e morreu. As duas figuras ficaram destacadas durante a cena da minha morte, enquanto elas observavam meu cadáver se queimar. Eu não consigo descrever aqui como foi a súbita transição do medo para o terror. Você terá que ver o vídeo se quiser realmente saber o medo que eu senti. Foi o mesmo medo que me deixou com aquela insônia há 2 dias atrás, e ele estava começando a se proliferar novamente. Enquanto eu era saudado pelo texto, você enfrentou um terrível destino, não foi? Pela 3ª vez. Tinha alguma coisa suspeita por trás desse texto. Eu tive pouco tempo para refletir sobre o que havia acontecido, já que imediatamente apareceu outra pequena cutscene do Link se transformando em Uzora. Então, eu reapareci em Great Bay Temple. Hesitante, mas curioso para ver o que o jogo reservava para mim, eu lentamente fui em direção à praia, onde encontrei Epona. Eu me perguntava por que diabos o jogo tinha colocado ela ali. Será que o jogo estava tentando me dizer que ela estava querendo beber alguma coisa ou algo assim? Incapaz de tirar a máscara, eu decidi que montar o cavalo não fora a razão pela qual ela foi colocada lá. De repente eu percebi que ela ficava relinchando, e a maneira e o ângulo como ela fora colocada fez parecer como se ela estivesse apontando alguma coisa em direção ao mar. Foi só um palpite, mas mesmo assim eu mergulhei em Great Bay e comecei a nadar. De repente encontrei alguma coisa no fundo do oceano que eu quase não vi de primeiro, uma última estátua. Desci para examiná-la e de repente, meu Zora começou a fazer uma animação de asfixia. Eu nunca havia visto um Zora fazer antes. Nem sequer faz sentido, já que um Zora pode respirar sem problemas debaixo d'água. Independente disso, meu personagem foi se afogando até morrer. E novamente a estátua era a única coisa que se destacava em minha tela de morte. Eu não reapareci dessa vez. Ao invés disso, eu fui levado de volta para o menu principal. A tela Press Start apareceu. Eu já sabia, a única razão que o jogo me colocaria ali era porque os arquivos haviam mandado novamente. Esperando fundo, eu apertei Start e aparentemente eu estava certo. Os novos arquivos me falaram um pouco mais sobre Ben. Agora fazia sentido porque da estátua ter aparecido quando eu tentei ir para Landry Pool. O jogo deve ter antecipado como eu tentaria escapar do dia 4 da Clock Town. Os 2 arquivos salvos me disseram sobre seu destino. Como suspeitava, Ben estava morto. Ele havia se afogado, já que o nome do arquivo era Drown. O jogo, obviamente, não estava satisfeito comigo. Ele me provocava com os novos arquivos salvos. Ele quer que eu continue jogando, quer que eu vá ainda mais longe. Eu já estou cheio dessa merda. Eu não vou mais tocar nesses arquivos.
Isso é horrível demais pra mim e eu nem sequer acredito no paranormal, mas agora estou ficando sem explicações. Por que alguém me enviaria esta mensagem? Eu não entendo, mas eu fico muito deprimido pensando nisso. A gravação está aí para quem quiser vê-la e tentar analisá-la. Talvez haja de informação codificada naquelas vozes sem significados ou algo simbólico no meio de tudo isso. No momento estou muito esgotado emocionalmente e mentalmente para mexer ainda mais com essas metas.
Woo!